Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar da mais nova série do Prime Video, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Não tô falando da música da Camila Cabello, nem do filme que saiu em 97. Mas estou aqui pra falar dos 5 primeiros episódios da nova série do Prime Video. Então não esquece de curtir e seguir o canal, porque eu tô sempre trazendo vídeo das novidades. Baseada no livro de 1973 de Lois Duncan, essa série é mais uma ideia daquela de Eu Sei O Que Você Fez no Verão Passado. Em 97 saiu o primeiro filme de uma trilogia que ficou muito famosa, que basicamente o que acontece? Jovens adultos, adolescentes, se envolvem num acidente de carro em que uma pessoa acaba morta, porém eles não tomam as atitudes corretas. E aí, um ano depois, ou seja, no próximo verão, eles começam a receber ameaças. Os filmes que saíram lá na década de 90 são muito famosos, quase os clássicos, e agora o Prime Video trouxe uma série com basicamente a mesma ideia. Essa série está sendo produzida pela Sarah Goodman lá do Gossip Girl, não esse novo da HBO, o antigão lá, o tradicional. E ela também segue essa vibe. Então, acontece um acidente e aí esses amigos, eles encobrem a verdade e tentam seguir com a sua própria vida. Porém, alguém anônimo não vai deixar que isso aconteça. Ou seja, eles estão recebendo ameaças, estão recebendo mensagens, passam a receber, né? Depois de mais ou menos um ano. E aí muitas coisas vão vindo à tona. E aí a gente vai acompanhando essas 6 pessoas, que são o Dylan, a Margot, Allison e Lennon, as gêmeas, o Johnny e a Ryan. É impossível não traçar um paralelo com Pretty Little Liars. Inclusive, eu achei a escolha do nome da personagem um pouco infeliz, porque a gente sabe que lá em Pretty Little Liars a gente tinha a Allison, né? Por causa da Allison, e aqui também a gente tem uma Allison. Eu achei que eles deviam ter escolhido outro nome, porque a primeira impressão que eu tenho, principalmente ali pelos 3 primeiros episódios, é Pretty Little Liars. Pretty Little Liars é basicamente isso que eu consigo enxergar. E uma outra coisa que essa série pecou, que eu acho que não só essa, mas o Prime Video vem pecando com isso, é você introduzir vários episódios de primeira. Então lá em Os 9 Desconhecidos, eles introduziram também vários episódios na primeira semana, e daí passa a ser semanal. Só que o que acontece? Essa série, pelo menos a primeira temporada, tem 8 episódios confirmados. Então na primeira semana eles lançaram 4 episódios, daí na semana seguinte mais um, e aí teremos essa semana 6º, 7º e depois o 8º episódio. Nesse caso dessa série, eu achei que não foi necessário você lançar 4 episódios, porque a partir do primeiro você já fica um pouco curioso. Então isso já seria, pelo menos ao meu ver, o suficiente para segurar a atenção do espectador. E aí eu vou trazer alguns pontos que eu acho que são positivos e alguns pontos que são negativos desses episódios. Eu não vou trazer nenhum spoiler aqui, então você pode assistir sossegado. E não se preocupe que eu vou trazer também vídeos semanais falando e teorizando sobre essa série. Mas primeira coisa, gente, parece que o pessoal não consegue aprender que para dirigir você tem que olhar para frente. Claro que a própria ideia da série é um acidente de carro. Então, tudo bem, tem que ter um acidente de carro, mas se já teve um primeiro, não precisa ter um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto. Então, olha pra frente enquanto você tá dirigindo. Principalmente em filmes com trama adolescente, isso acontece muito. Claro que a gente sabe que é pra ter aquela mensagem subliminar por trás de, ó, preste atenção. Mas tem hora que fica um pouco chato, tipo, gente, você tá dirigindo numa ilha, numa estrada deserta, olhando pra baixo. Isso, obviamente, não vai dar certo. Isso me incomoda um pouco ali por volta dos 2 primeiros episódios. É muito recorrente isso, essas cenas de direção. Então, você tem alguém na direção e mensagem, mensagem. Ou então, tá na direção e olhando pro lado, olhando pro outro. Quando você acabou de ter um acidente de carro. Isso incomoda um pouco, eu acho que fica muito batido. Mas fora isso, temos essa questão da trama um pouco adolescente. Não me incomoda. Eu não acho que é aquela coisa muito nova ou muito imatura, estilo Pretty Little Liars. Não que os personagens não sejam imaturos, estou falando da trama em geral. Uma coisa que é um outro ponto negativo também é que a série ela se passa no Havaí. E eles apresentam parte da cultura. Inclusive eu gostei dessa parte. A questão do próprio funeral, que a gente tem uma cena de funeral nessa série. Então, os costumes diferentes, como é que diverge da nossa cultura, mas eles perderam a oportunidade,
Porque, apesar de se passar no Havaí, a gente tem personagens principais, a família principal é de pessoas brancas. Então, eu acho que eles perderam uma pequena oportunidade de dar ainda mais representatividade nessa série. Mas, tirando isso, muito desses episódios se baseiam em flashbacks. Então, se você não gosta do ir e voltar, dessas idas e vindas da mesma cena, pode ser que isso te incomode. Pra mim, não. Isso pra mim é um ponto positivo. Principalmente quando você consegue trazer meio que a mesma cena, mas com pontos de vista diferentes. Não é necessariamente o que ele faz aqui, porque não é sempre pontos de vista diferentes, mas uma informação a mais, ou um zoom diferente, uma angulação diferente, uma iluminação diferente. Essa parte do flashback me agradou e me ajuda a manter o espírito investigativo, que é uma coisa que é boa nessa série. A questão de te manter na curiosidade. Por quê? Você sabe que tem um assassinato e você vai querer descobrir quem foi. Só que meio que a cada episódio você vai vendo que as suas teorias vão caindo por terra. Tanto que até o momento, assisti até o 5º episódio, eu não tenho uma certeza ou eu não tenho um palpite muito forte de quem eu acho que matou. Ou, na verdade, quem eu acho que está mandando essas ameaças. Por quê? Porque a série, ela vai te dando algumas pistas, mas na verdade não dá muito para você chegar num ponto de você acusar alguém. Mas com certeza o que me agrada mais nessa série são as entrelinhas. Por quê? Claro que temos a investigação, temos a tensão, um pouco de drama, uma pitada muito leve de terror, mas o que eu gosto mais são os personagens nas suas relações interpessoais. Claro que assim, posso apontar alguns pontos negativos, como alguns personagens como o Johnny, que foram um pouco desperdiçados logo inicialmente, ou alguns personagens que a gente também não viu tanto, mas assim, ainda temos mais 3 episódios. Então, pode ser que a gente veja mais. Eu gosto da ausência da dualidade dessa série. Ninguém é de todo bom, ninguém é de todo mal. Cada vez, eu acho que os flashbacks ajudam muito nisso, é te mostrar que ninguém é perfeito. Então, nem perfeitamente bom, nem perfeitamente ruim. Aquela pessoa que de início você tem um pouquinho de ranço, você tem pontos que gosta dela. Então, tem momentos que você se sente mal por ela. Tem momentos que você não se sente mal. As pessoas são assim, as pessoas tomam decisões erradas. Então, os personagens, eles tomam decisões erradas. Eles fazem coisas erradas, mas eles também fazem coisas certas. E esse é o ponto. Porque se você pensar em trama de investigação, dá pra resumir e cortar pela metade essa série. Então, se fosse apenas pela questão da investigação, das ameaças ou dos assassinatos, dava pra resolver isso em 3, 4 episódios. Pelo menos até o momento, dava pra cortar muito e juntar o que quer que venha pela frente. Porém, essa parte das relações entre os personagens iria se perder. Justamente por isso, porque eu acho que a cada flashback, a cada cena, a cada conversa, a gente vê o quanto esses personagens são humanos. E sem dúvida é o que me conquista mais nessa série, é a humanização desses personagens. Então você tem problemas reais, obviamente, então problemas como ansiedade, depressão, como lidar com o luto de várias formas diferentes. E aí, através dessas pequenas cenas, das pequenas reações, é que a gente consegue ver esses personagens, a gente consegue se conectar. Para mim, o ponto alto da série mesmo é esse. Porque, como eu comentei, a investigação ela é interessante e ela te prende. Então, se a Amazon só tivesse lançado 2 episódios, já estava de bom tamanho, você já ia ficar curioso. Mas não quer dizer que você vá amar o episódio do início ao fim, se você não curtir tanto isso, de uma coisa mais parada, porque ele não é aquele episódio de investigação o tempo inteiro. Ele não vai te dar pistas o tempo inteiro. E ele é uma coisa mais explícita, então normalmente o que é importante ele vai focar pra você. Lembra lá da Rua do Medo, quando eu comentei? Que eles usam muito esse conceito da arma de Chekhov, ó, o que é importante tá aqui. Isso fica claro desde o primeiro episódio. Quando eles focam em uma certa pessoa ou num certo objeto, você já sabe que aquilo ali vai ser importante. Então, se você não curte tanto isso, pode ser que você não vá gostar tanto dessa série. Mas e aí, então, onde é que a gente se encaixa? Estamos no 5º episódio e aparentemente no final desse episódio teremos mais uma morte. Porque a última cena é uma pessoa agonizando. Não vou dizer quem é, pois esse é um vídeo sem spoilers,
Mas teremos provavelmente mais uma morte, que só vai ser confirmada no próximo episódio. Mas honestamente, eu não tenho um palpite de quem eu acho que é. Eu acho que é uma pessoa que ainda não foi introduzida na série. Temos alguns suspeitos sim, então aquele carinha lá do Facebook, da mensagem, é um suspeito? É um suspeito, mas até então eu acho que não tem motivo suficiente. E a maioria dessas mortes é muito passional. Então pode ser alguém do convívio que não tenha sido introduzido ainda, ou alguém que é muito óbvio, porém não tem nenhuma prova circunstancial, digamos assim, para eu acusar alguém. Mas uma coisa que eu gostei bastante nessa série, que eu acho que, por exemplo, Pretty Little Liars peca muito, é a questão da onisciência. Se você lembrar lá das temporadas de Pretty Little Liars, A está a todo momento, em todo lugar, numa proximidade absurda e nunca é visto, nunca vê nenhum sinal. Você tem fotos, tudo bem que eu sei que existe zoom, mas existem situações em ambientes fechados que A se faz presente e você faz, como? Mas como? E nessa série você consegue ver realmente que é uma pessoa humana. Porque honestamente lá em Pretty Little Liars, às vezes a impressão que dava é que era um ser sobrenatural. Porque não tinha como a pessoa se esconder tanto. Mas aqui a gente consegue ver, por exemplo, flash de uma pessoa correndo. Claro que não dá pra dizer nem se é homem, se é mulher, se é baixo, se é alto. Mas a gente consegue ver que tem alguém, que realmente tem alguém à espreita. Acho que fica mais claro isso. Fica um pouco mais racional. E isso me agrada também. Um outro ponto é que temos 3 episódios e ainda tem muito fogo no parquinho para rolar. Porque no final desse 5º episódio a gente fica sabendo que vai haver alguma revelação aí da família da Lennon. Não sabemos bem o que é, dá para ter uma noção, mas me preocupo também em ficar faltando, ficar um buraco. Isso me preocupa um pouco, porque você tem algumas respostas que precisam ser dadas e, visto o ritmo dos episódios, se eles se mantiverem dessa forma, vai ser meio complicado você conseguir responder todas elas. E aí pode ser que eles tenham um ritmo mais corrido. Até o 5º episódio eu senti o mesmo ritmo, então são episódios em torno de 40 minutos que seguem a mesma vibe de temporalidade. Então você tem um pouco de conversa, um pouco de cena dramática, aí você tem algumas cenas de ação, mas fica tudo um pouco equilibrado. Não é, por exemplo, como o Oref, que você tem episódios extremamente rápidos em termos de ritmo de narrativa e uns bem mais lentos. Não, esses seguem a mesma vibe. E bato de novo na mesma tecla. Acho que não foi legal saírem tantos episódios de uma vez só, porque você fica com aquela sensação que você tem a obrigação de ver tudo, você fica curioso, mas poderia ser esticado mais um pouco, digamos assim. Nesse vídeo de hoje eu não vou teorizar muito sobre quem eu acho que está fazendo isso. Eu prefiro esperar um pouco mais para ter um pouco mais de provas. Mas o que eu posso dizer é, se você gosta de investigação, se você gosta de fogo no parquinho, se você gosta de investigação, de série um pouco adolescente, porque querendo ou não, é uma trama um pouco adolescente, então se você gostava lá de Pretty Little Liars, se você gosta de uma vibe CSI, aquele filme de terror dos anos 2000, você vai gostar dessa série. São 5 episódios, dá pra você acompanhar aí antes de sair o 6º episódio, que sai ainda essa semana. Por hoje eu fico por aqui, eu quero que você comente se teve alguma coisa que você percebeu e não falei aqui. Um beijo e até a próxima.